Lá e sem demora. Galera, quando o Brasil se tornou independente, né? Ele o quê? Entrou com um período que a gente chama de período imperial, né? Ou Brasil Imperial, que aconteceu basicamente de 1822 a 1889, quando a gente teve a proclamação da República. Esse período ele foi dividido em 3 partes, tá? Que foi basicamente a primeira fase, conhecida como Primeiro Reinado, que foi de 1822 a 1831, reinado de Dom Pedro I. A gente teve depois a segunda fase, que a gente chama de período regencial, após a abdicação de Dom Pedro I, e aí um período em que o Brasil foi governado por um regente, tá? Que foi de 1831 a 1840, e a gente teve, por fim, o segundo reinado, que foi de Dom Pedro II, de 1840 a 1889, que aí foi muito marcado aí pela ascensão da cafeicultura. Então a gente teve a elite do café, que foi muito importante aí para a proclamação da República, ok? Lembrando que o Brasil Império, né, durante todos esses anos, que foi de 1822 a 1889, ele foi muito marcado aí pela construção de um Estado brasileiro, né? Então, houve a criação de diversos projetos nacionais, né? A institucionalização de uma organização política, tá? Muito baseada aí na elite colonial, né? A gente teve o início de uma industrialização no Brasil, tá? A gente teve a ascensão da cafeicultura, a modernização, muito baseada numa exclusão social, e também por influências britânicas, né? E grandes dívidas externas. E a gente teve também muito marcada por uma grande disseminação de ideais iluministas e tendências republicanas, tá? Conflitos entre a igreja, a elite imperial, que vai desencadear na crise do império, tá? Mas basicamente, hoje a gente vai falar do primeiro reinado, tá? Que vai ser muito marcado aí pelo reinado de Dom Pedro I, ele foi de 1822 a 1831, foi um reinado pequeno, tá? E ele vai ser marcado justamente por início de um projeto nacional, tá? Que tinha um grande objetivo de aliar a importância, né, de criar justamente uma identidade nacional, tá? Mestiça, autônoma, ok? Porém, aliada aos interesses políticos e econômicos da elite colonial. Até então, né? Que era uma elite escravista, tá? Lembrando que uma identidade nacional, gente, é basicamente características que vão individualizar uma nação, né? E que vai fazer com que essa nação seja mais unida, mais capaz de sentir que é pertencente àquele lugar, àquele território. Então, para a construção dessa identidade, vai ser criada uma memória nacional, um sentimento de propriedade, uma cultura nacional com seus costumes, com a música, com a arte nacional, né? Que a gente vai ver que não é tão nacional assim, uma sociedade aos padrões europeus, ok? E uma sociedade, galera, que vai aliar um pouco do pensamento iluminista. Então, vai ser muito aquele ideal de progresso, de liberdade, né? A gente vai ver, será que essa liberdade, esse progresso, ele vai ser para todo mundo, né? E essa sociedade, essa cultura nacional, ela vai ser formada de uma forma popular mesmo, né? Então, basicamente isso a gente vai ver aí durante essa série de vídeos, né? São 3 vídeos. Hoje a gente vai falar das medidas de Dom Pedro I, né? Que vai ficar basicamente, né, responsável pela montagem de um Estado, né, brasileiro para uma organização política, tá? Então ele vai institucionalizar uma organização política que a gente vai herdar muito, tá? Para a montagem do Estado brasileiro, galera, ele vai ter como grande objetivo estabilizar os conflitos entre portugueses e brasileiros. Lembrando que tinha muito conflito nessa época, né? Mesmo com a independência, vai ter conflitos, então ele vai ter que o quê? Tentar estabilizar. Além disso, ele vai tentar o quê? Arrecadar cada vez mais impostos, iniciar o processo de ocupação de terras, principalmente na região das terras indígenas, né? Para iniciar o processo que a gente chama de modernização, né? E vai criar uma organização política, um Estado brasileiro, né? Que vai ter uma organização, regras, né? Vai ser totalmente dividido aí em poderes, ok? Então, vamos lá, as principais medidas de Dom Pedro. Primeiro, galera, para ele tentar estabilizar o conflito entre portugueses e brasileiros, ele vai expulsar as tropas portuguesas que se opunham à separação de Portugal e do Brasil. Tá? Com isso, ele vai instituir, galera, um regime monárquico, tá? Com pouca alteração socioeconômica e a permanência de uma estrutura
social. Então, ele vai expulsar essas tropas e ele vai organizar aqui um regime monárquico através de uma constituição, tá? A gente vai ter duas principais constituições, né? Uma vai ser conhecida pela Constituição da Mandioca, tá? Que vai acontecer mais ou menos aí, no cenário mais ou menos em 1822 para 23, né, que Dom Pedro ele vai convocar uma Assembleia Constituinte com 90 deputados da aristocracia rural e esses deputados vão criar essa Constituição, tá? Nessa Constituição, eles vão o quê? Garantir, entre aspas, né, os direitos individuais, né, de alguns cidadãos, a autonomia política, né, do Brasil em relação a Portugal, mas também a submissão do imperador aos poderes legislativos, a eles mesmos, ok? Então, ele vai dividir os poderes basicamente aí em três, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. E quem vai ser o regulamentador, quem vai ser o poder que vai fiscalizar vai ser justamente o legislativo. Então, até o imperador vai ser submisso ao legislativo. Além disso, galera, ele vai criar um voto censitário. Então, só é eleito quem tem renda, né? Só é elegível quem tem renda e só é considerado cidadão homens que possuem renda. Naquela época, 150 alquires de mandioca, tá? Que é muita mesmo, tá, gente? Então, era basicamente isso, homens livres que tinham renda, que poderiam ser considerados cidadãos, né? E esses homens poderiam aí se candidatar, iria passar por uma votação, né? Também votadas por esses homens que poderiam votar, seriam grana, e esses, iriam regulamentar, e o imperador teria que obedecer. Claro que o imperador não vai querer isso, né? Então, ele vai criar em 1824 uma outra constituição, e a gente vai falar dela mais tarde, ok? Além disso, ele vai arrecadar impostos, né? Então, ele vai começar a criar vários impostos para poder construir navios militares britânicos, né? Justamente contratar militares britânicos, franceses, justamente com o apoio dessa elite rural, tá? Ele vai promover uma indenização a Portugal, com o empréstimo da Inglaterra em 1825, e ele vai permanecer justamente contratado com a Inglaterra, né, em 1810, basicamente institucionalizado por uma baixa tarifa, né, alfandegária. Então a Inglaterra exportava com preço em conta, né, os seus produtos. Portugal exportava também para a Inglaterra matéria-prima, lembrando que a matéria-prima é mais barata que o tecido, e a procura do tecido era muito forte aqui no Brasil, então vai ter um pouco da balança desfavorável. E ele vai iniciar aí a ocupação das terras indígenas justamente para a valorização da produção, né? Principalmente de algodão, de cana-de-açúcar, né? Porque as terras eram áreas agrícolas, principalmente nessas áreas agrícolas, tá? Para a organização política do Estado brasileiro, gente, eu falei um pouquinho, né, com essas medidas aí de Dom Pedro, mas a gente vou sintetizar direitinho, tá? Ele vai criar uma monarquia constitucional, que vai ser justamente essa monarquia que vai ter uma constituição, né, que vai buscar garantir esses direitos também individuais. A gente falou da Constituição da Mandioca, que Dom Pedro não aceitou, né, que vai ser a primeira medida que os deputados vão fazer, né? Então ele vai dissolver essa Assembleia Constituinte, né, todos os organizadores dessa Constituição da Mandioca, e ele vai nomear um Conselho de Estado, basicamente formado pelos seus amigos mais próximos, eram 6 ministros e 4 políticos bem próximos dele, escolhidos por eles, e vai criar a Constituição de 1824, que a Constituição ficou muito... praticamente durou quase todo o período imperial, tá? Então, que foi outorgada e foi criada justamente pelo imperador. Nessa Constituição, galera, ele vai garantir uma monarquia hereditária, então uma monarquia que vai ser passada para o filho dele, né? Ele vai institucionalizar a religião católica como uma religião oficial. Ele vai dividir o território brasileiro em províncias, né, que vão ser basicamente governadas pelos governadores, né, que vão ser escolhidos por ele, ok? Ele vai permanecer com o voto censitário, né,
para aqueles que eram considerados cidadãos. A gente vai ter os cidadãos ativos, os passivos, né? Os ativos são aqueles que possuem a renda, né? E que podem ser elegíveis. E os passivos são os que não possuem. Todos homens livres, tá? Mulheres, crianças, escravos, eles não tinham direito, eles não eram considerados cidadãos, tá bom? Então tinha que ser nascido no Brasil e ser homem. E ter renda, tá bom? E ele vai principalmente separar os poderes políticos em 4, tá? Não vai ser 3, vão ser 4. Que vai ser o poder executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, tá? O executivo vai ser bem parecido com o que a gente tem hoje, né? É o chefe do governo, né? Naquela época vai ser o imperador e os seus ministros. Eles que vão executar basicamente, né, todas as medidas que o governo vai ter durante aí esse período imperial, tá bom? O segundo poder, que é o legislativo, que vai ser responsável pela elaboração das leis, né? Ele vai ser formado pela Câmara dos Deputados e Senado, que vão ser aqueles eleitos, né, pelo voto censitário, ok? E por último, a gente vai ter o poder judiciário, né, formado aí por juízes e tribunais, que vai julgar, né, os crimes. E a gente vai ter, por fim, o moderador, tá bom? Que vai ser exclusivo do imperador. Então, é o chefe do Estado. Ele vai regulamentar todos os outros poderes. Então, todo o poder legislativo, judiciário, até os ministros, né, que também pertencem ao executivo, eles vão ser subordinados ao imperador. Ok? Acontece que todas essas medidas políticas, econômicas, né, que Dom Pedro teve, ela vai gerar uma grande insatisfação, tá bom? Principalmente na elite, aqui a elite imperial que a gente fala, ok? Né, durante essa primeira metade do século XIX. E entre as principais revoltas, a gente vai ter a Revolta do Pará, tá? E a Confederação do Equador, que aconteceu basicamente no Nordeste, tá? Ela reunia algumas províncias do Nordeste que muito insatisfeitos aí com a Constituição de 1824, com o fechamento da Assembleia Constituinte, né, e estabelecimento do poder moderador, ela vai começar a disseminar os ideais republicanos, muito pautados aí nesses ideais iluministas. Então ele vai o quê? Criar um novo projeto nacional, tá? E um grande líder, né, foi formado aí por 16 líderes, foi o Frei Caneca, tá? Isso, galera, toda essa revolta, essa confederação, principalmente a revolta da Confederação do Equador, aliado ao endividamento do Brasil em relação à Inglaterra, elevados gastos justamente da elite, da aristocracia, né, imperial aqui, os elevados empréstimos, a alta do preço dos produtos, né, europeus, então era importado os produtos europeus e aqui aumentavam os produtos que eram produzidos aqui. A morte de Dom João VI, galera, em 1826, né, que desencadeou no conflito entre o tio, né, de Dom Pedro I, que foi Dom Miguel, e justamente o Dom Miguel e Dom Pedro I, e esse medo de uma possibilidade de recolonização vai desencadear uma outra revolta chamada Noite das Garrafas, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1831, né, que a aristocracia vai para a rua mesmo, com garrafas, contra aí o Dom Pedro I, e vai desencadear principalmente na abdicação de Dom Pedro I e o retorno dele a Portugal, tá? Ele vai abdicar em favor de seu filho Pedro de Alcântara, né, até então com 5 anos de idade, e vai inaugurar um outro período que a gente chama de período regencial de 1831, que foi de 1831 a 1840, tá? Importante, tá? O reconhecimento da independência como o primeiro reinado, tá? Ele vai acontecer basicamente pelo exterior, né? Em 1824, pelos Estados Unidos, que já era independente nessa época, e em 1825 pela Inglaterra, tá? Que era a maior potência econômica na época e que foi aliada aí ao Brasil, né? Justamente na aquisição do empréstimo de 2 milhões de libras, né? Que foi de pagamento para Portugal, né, como indenização para o Brasil, né, ter se tornado aí independente, tá? Então, a primeira dívida aí do Brasil foi justamente uma indenização para Portugal, vai saber, né? Então, todo esse reconhecimento e esse primeiro governo aconteceu dessa forma e acabou mais ou menos em 1831, né, esse período de primeiro reinado, com a abdicação de Dom Pedro I.
Então a gente termina essa primeira parte da série. Não fiquem aí por dentro que vai ter um outro vídeo aí sobre o período regencial. Muitos conflitos. Beijo!